Bem quando eu tinha me convencido a virar sugar baby de um empresário de meia-idade, um texto flutuante se materializou do nada, bem diante dos meus olhos. Essa personagem secundária, essa bucha de canhão, é incrivelmente burra. As colegas de quarto usam as selfies dela para roubar sua identidade e enganar bilionários atraentes, e ela, enquanto isso, se contenta voluntariamente com um velho enrugado. O pior, contrai algo incurável desse sujeito, perde a cabeça e acaba se jogando de um terraço. Uma tragédia. Tem que admitir, a protagonista é um gênio absoluto. Para não ser descoberta, arrastou as outras duas colegas de quarto para a rede de golpes, para que todas fossem cúmplices. A virada de roteiro mais engraçada é que os três bilionários são amigos de infância, e todos escondiam uns dos outros seus relacionamentos online. Se ao menos tivessem comparado anotações uma única vez, no final, os três se apaixonam pela protagonista na vida real. Atrás de mim, minhas três colegas de quarto estavam ocupadas exibindo os presentes luxuosos que os namorados virtuais tinham acabado de mandar. Berta, a autoproclamada presidente do dormitório, de repente pronunciou meu nome e apontou a câmera do celular para mim. Oi, Sofia, manda um coração. Olhei direto para a lente e sorri com mais doçura do que nunca na minha vida. Já que estavam usando meu rosto como isca para fisgar esses peixes gordos, era justo que eu reivindicasse o pescado para mim, não era? Berta me lançou um olhar que claramente acreditava ser sutil, mas Valéria, que estava sentada mais perto de mim, pigarreou e abriu um sorriso falso. Sofia, você não ia à cantina? Poderia me trazer uma salada? Desde que essas três começaram a operação de roubo de identidade contra bilionários, decidiram que a comida do campus estava abaixo delas e passaram a pedir exclusivamente delivery de restaurantes 5 estrelas. Se a Universidade Aster não tivesse uma rígida política de residência obrigatória para os alunos do primeiro e do segundo ano, teriam alugado apartamentos de luxo fora do campus anos atrás. Valéria obviamente estava procurando uma desculpa barata para se livrar de mim. Mantendo uma expressão perfeitamente neutra, enfiei discretamente um copo descartável de papel na manga e aceitei com naturalidade antes de sair. No momento em que a porta se fechou, pressionei a boca do copo contra a madeira e colei o ouvido. A voz de Berta soou tremendo de puro pânico. Gente, o que eu faço? O Aaron está pedindo para a gente se encontrar pessoalmente de novo. Já é a terceira vez. Se eu recusar outra vez, ele vai começar a desconfiar de verdade. Berta tinha espremido Aaron até a última gota. Em apenas um ano, havia acumulado mais de uma dúzia de bolsas de grife, sem falar numa montanha de outros presentes extravagantes. No aniversário dela deste ano, ele literalmente mandou um colar de diamantes avaliado em dezenas de milhares de dólares. Viciada nesse estilo de vida luxuoso, Berta estava apavorada com a ideia de perder sua galinha dos ovos de ouro. Em comparação, Valéria permanecia completamente tranquila, agindo como a mente por trás de tudo. Só aceite o encontro por enquanto. Quando chegar a hora, diga que sua colega de quarto teve uma emergência médica e que você não pode ir. Eu e a Paula vamos confirmar a sua história. Berta agiu como se tivessem lhe jogado uma boia salva-vidas, agradecendo a Valéria profundamente. Com a crise evitada, o dormitório ficou em silêncio. Os comentários flutuantes, porém, estavam absolutamente enlouquecidos. Nossa protagonista é mesmo o cérebro desse trio, inteligente demais. Aquelas duas deveriam literalmente venerar o chão que a protagonista pisa. Não teriam um centavo sem as ideias brilhantes dela. Ainda bem que os três protagonistas masculinos acabam se apaixonando pela protagonista, obrigando essas duas parasitas oportunistas a devolver tudo o que roubaram. Lendo aquilo, finalmente confirmei minha teoria. Valéria era a lendária protagonista de que os comentários falavam. E aquele velho nojento a quem eu quase tinha vendido a alma era um contato que a própria Valéria havia feito questão de me apresentar. Nem precisei escutar escondida para descobrir os detalhes. O texto flutuante revelou gentilmente a localização exata do suposto encontro de Berta e Aaron. Inacreditavelmente, era o mesmo hotel de luxo onde eu tinha sido contratada para um trabalho de meio período 2 dias antes. Mas como eu tinha planejado aceitar o arranjo de Sugar Daddy, havia perdido toda a motivação para trabalhar e liguei para o hotel recusando o emprego. Felizmente, quando liguei de volta, o gerente de contratação não criou nenhum problema. Disse que eu podia ir e começar meu turno imediatamente. Não consegui evitar tocar minha própria bochecha. Eu sabia exatamente por que o gerente era tão complacente. Era pelo meu rosto. Desde o ensino médio eu sabia que era deslumbrante. Meu armário vivia lotado de cartas de amor.
Mas minha mãe sempre me ensinou que eu nunca deveria usar minha aparência para obter vantagens desonestas. Então sempre mantive a cabeça baixa, confiando no meu próprio esforço para ganhar a vida, sem jamais considerar um atalho. Ironicamente, eu me recusei a pegar o atalho. Mas outra pessoa alegremente pegou meu rosto emprestado para pegá-lo por mim. Corri para o hotel. Graças à minha aparência, fui imediatamente designada para a entrada principal como recepcionista VIP. Pelos comentários, eu sabia que Aaron estava sentado na suíte privada dele esperando Berta havia 3 horas inteiras. Exatamente 5 minutos atrás, ele tinha recebido a mensagem de que levara um bolo. Ao avistar uma figura alta e imponente descendo a grande escadaria, movi deliberadamente minha bandeja de bebidas e trombei direto nele. Aaron já estava visivelmente frustrado por ter levado um bolo da namorada virtual. Quando o atingi, ergueu a cabeça de golpe, os olhos brilhando de irritação. Mantive a cabeça baixa, me desculpando freneticamente enquanto dava batidinhas no terno caro dele com um guardanapo. E pouco antes que ele pudesse me repreender, levantei o rosto. No instante absoluto em que Aaron viu meu rosto, congelou por completo. Agarrou meu pulso com uma pegada de ferro, a voz quebrada de puro choque e alegria. Amor, é você? Coloquei uma impecável máscara de confusão e puxei rapidamente minha mão. Senhor, acho que está me confundindo com outra pessoa. Aaron entrou em pânico, se aproximando. Amor, sou eu. Sou Aaron. Não, senhor. Sinceramente, não conheço o senhor. Por favor, se afaste. Minha absoluta frieza agiu como um balde de água gelada sobre o entusiasmo de Aaron. Ele ficou imóvel no saguão, a expressão passando da confusão à compreensão e depois a uma raiva escura e tempestuosa. Bem quando a tensão chegou a um ponto crítico, meu celular tocou. Ouvindo a voz do outro lado da linha, deixei minhas lágrimas transbordarem, chorando silenciosa e belamente. Desliguei o telefone e, ignorando por completo a bagunça que tinha causado, sem nem me dar ao trabalho de avisar meu gerente, saí correndo em direção à saída do hotel. Aaron me perseguiu. Estendeu a mão instintivamente, querendo enxugar as lágrimas das minhas bochechas, mas a mão pairou no ar, parando pouco antes de tocar minha pele. Não deixei que ele se afastasse. Agarrei a mão dele, deixando as lágrimas caírem grossas e rápidas. Senhor, o senhor tem carro? É impossível conseguir um táxi por aqui a esta hora. Poderia, por favor, me levar ao hospital geral da cidade? Sim. Já no banco do passageiro, mantive um ritmo calmo e dilacerante de soluços suaves. Aaron manteve os olhos na estrada, liberando uma das mãos para me passar um lenço. Aconteceu alguma coisa? Talvez eu possa ajudar. Mordi o lábio, parecendo incrivelmente envergonhada. Somos completos estranhos. O senhor me levar já é incômodo demais. Aaron me olhou. Está tudo bem. Eu simplesmente gosto de ajudar as pessoas. Obrigada. Conseguindo exatamente a abertura de que precisava, deixei minhas bochechas corarem e perguntei com uma hesitação desesperada. O senhor poderia me emprestar um dinheiro? Apavorada com a possibilidade de que ele me achasse uma golpista, prometi depressa. Juro que devolvo. Posso escrever uma nota promissória formal agora mesmo. Minha mãe foi diagnosticada com leucemia aguda no ano passado. Ela precisa de internação de longo prazo e de quimioterapia agressiva. O hospital acabou de emitir um aviso final. Se não quitarmos o saldo enorme hoje, vão tirá-la do leito. Vi as sobrancelhas de Aaron se franzirem profundamente. Baixei o olhar, interpretando a vítima trágica. Graças aos comentários, eu sabia que toda a persona de Berta com Aaron tinha sido roubada diretamente da minha vida real. Um pai falecido, uma mãe gravemente doente e uma garota lindamente partida segurando tudo sozinha. Berta havia arrancado dele uma fortuna usando a minha verdadeira tragédia. O mesmo rosto, a mesma história trágica. Se Aaron não conseguisse ligar os pontos agora, o quociente de inteligência dele era genuinamente de um dígito só. Quando Aaron finalmente falou, a voz estava tensa e áspera. Você tem certeza absoluta de que nunca ouviu o nome Aaron? Inclinei a cabeça, fingindo vasculhar a memória com muito esforço. Não, na verdade não. Mas sou um pouco familiar, como se alguém tivesse mencionado de passagem, sabe? Aaron não disse mais uma palavra pelo resto da viagem. Quando chegamos ao setor de faturamento do hospital, ele me ignorou por completo e depositou $100.000 na conta da minha mãe, garantindo que não precisaríamos nos preocupar com as contas por pelo menos 3 meses. Graças ao depósito enorme de Aaron, a equipe até transferiu minha mãe para uma suíte VIP de cuidados intensivos. Observando minha mãe dormir tranquila, um peso enorme saiu do meu peito. Peguei o celular e mandei uma gorjeta de $20 para a enfermeira que tinha aceitado me ligar naquela hora exata.
Expor as mentiras de Berta a Aaron era, na verdade, só uma missão secundária hoje. Garantir o tratamento da minha mãe. Essa era a verdadeira vitória. Eu já tinha redigido a nota promissória enquanto estava sentada na sala de espera do hospital. No caminho de volta, ofereci o papel a Aaron, mas ele se recusou a aceitar. Mantive teimosamente a mão suspensa no ar, interpretando à perfeição o papel da garota pobre, ferozmente independente e orgulhosa. Aaron finalmente soltou um suspiro profundo, balançando a cabeça em derrota enquanto aceitava o pedaço de papel. Eu podia sentir. O jeito como ele me olhava tinha mudado por completo. Toda vez que Berta pegava o dinheiro dele, nunca recusava educadamente. Metade das vezes, pedia diretamente. Antes de hoje, Aaron provavelmente não dava muita importância a isso. Mas agora, comparando o comportamento ganancioso dela com a minha independência teimosa e chorosa, ele obviamente sentia um choque profundo. Ainda que aquela quantia não fosse nada para ele, esse era o defeito fundamental do ego masculino. Posso te dar, mas você não tem permissão de exigir. Mais importante ainda, Aaron tinha se apaixonado originalmente por Berta por causa do meu rosto. Ele só se deu ao trabalho de conhecer a beleza interior dela porque estava cativado pelas minhas fotos. Quando Aaron se ofereceu para me levar de volta ao campus, recusei educadamente e pedi que me deixasse no hotel onde eu trabalhava. Mas pouco antes de eu sair do carro, Aaron de repente abriu uma foto no celular e me perguntou quando ela tinha sido tirada. Fiz uma expressão de absoluta perplexidade. Por que você tem uma foto minha no seu celular? Aaron me encarou nos olhos. Minha namorada virtual me mandou. Murmurou. Namorada virtual? De repente congelei, os olhos se arregalando de horror enquanto eu tapava a boca com a mão. O olhar penetrante de Aaron se cravou em mim. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Gaguejei, parecendo apavorada, antes de finalmente confessar a verdade sobre minhas 3 colegas de quarto e a enorme rede de namoros virtuais delas. Sim. Essa foto foi a minha colega de quarto Valéria que tirou ontem. Ela adora tirar fotos espontâneas minhas no dormitório. Na realidade, Berta é que era obcecada por me fotografar. Embora as 3 colegas usassem meu rosto, os métodos eram completamente diferentes. Berta preferia a rota orgânica, encontrando constantemente desculpas dissimuladas para me fotografar em tempo real. Paula era preguiçosa. Simplesmente roubava fotos antigas das minhas redes sociais. Valéria, a protagonista, era a verdadeira mestra. Usava inteligência artificial avançada para manipular meu rosto em qualquer vídeo ou foto de que precisasse. Usava até programas de deepfake nas videochamadas com os alvos. Ao jogar toda a culpa em Valéria bem na frente de Aaron, eu a estava atirando direto aos leões. Os comentários flutuantes explodiram na hora, me xingando com cada palavra vil do dicionário. Vendo o rosto de Aaron ficar completamente tempestuoso, fechei lentamente os olhos. Os comentários insistiam que Aaron acabaria se apaixonando pela mente brilhante de Valéria. De qualquer forma, decidi que ia cortar aquele fiozinho vermelho do destino bem ali, bem naquela hora. Aaron operou com eficiência impiedosa. Terminou com Berta na mesma hora, exigindo que ela devolvesse cada centavo que ele havia gastado com ela, ou cairia sobre a cabeça dela um processo gigantesco. Mas o dinheiro já não existia. Berta implorou desesperadamente um empréstimo a Paula e Valéria, fazendo um chilique absolutamente apocalíptico no dormitório. Chantageou as duas diretamente. Por uma vez, não precisei dos comentários flutuantes. Gente burra confessava maravilhosamente bem quando estava com medo. Berta andava de um lado para outro do dormitório com as 2 mãos no cabelo. O colar de diamantes de Aaron ainda brilhando na garganta dela. Como uma prova com iluminação melhor. Vou avisando agora. Se o Aaron me processar, eu arrasto as 2 comigo. Paula estava sentada na cama, pálida, abraçando um travesseiro. Porque nós 2, eu quase não fiz nada. Berta girou o corpo. Você roubou as fotos antigas da Sofia e usou com o seu cara durante 9 meses. A boca de Paula se fechou de golpe. Valéria era a única que continuava sentada tranquilamente na escrivaninha. O notebook estava aberto, os dedos dela cruzados sobre o teclado, como uma advogada esperando uma testemunha idiota terminar de se autodestruir. Berta, abaixa a voz. Entrar em pânico deixa você descuidada. Descuidada? Berta soltou uma risada tão aguda que até Paula se encolheu. Descuidada? O advogado do Aaron me mandou uma lista. Bolsas, joias, transferências, entregas, o colar. Você sabe quanto ele quer de volta? Paula se inclinou para olhar o celular e o rosto dela ficou branco. A expressão de Valéria mal mudou, mas a mão dela deslizou sobre o touchpad do notebook.
Berta percebeu. Ah, não, nem pensa em apagar nada. Eu fiz capturas de tela. Os olhos de Valéria se estreitaram. Boa garota, Berta. A ganância finalmente tinha descoberto o que era um seguro. Do lado de fora da porta, mantive o celular gravando dentro da manga e escutei. Os comentários flutuantes tremeram diante dos meus olhos. Não, 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 não. A Berta deveria permanecer leal a Valéria, porque a bucha de canhão está coletando provas. Não é assim que a confissão do dormitório acontece. Berta cutucou Valéria com o dedo. Você escreveu os roteiros. Você me disse para usar a mãe da Sofia. Disse que histórias de mãe doente funcionam melhor com homens ricos, porque os fazem se sentir nobres. Meus dedos se apertaram ao redor do celular. Paula sussurrou. Não, não fala isso em voz alta. Ah, agora você se importa com o em voz alta? Você ficava roubando as fotos antigas dela porque tinha preguiça demais de tirar novas. Pelo menos eu não fiz vídeos de inteligência artificial. As duas se viraram para Valéria. O ar dentro do dormitório mudou. Valéria se levantou devagar. Eu ajudei vocês duas a ganhar um dinheiro que vocês nunca teriam tocado na vida. Você nos arrastou para que a gente não pudesse te expor. A voz de Berta tremeu. Você disse que, se nós três usássemos o rosto da Sofia, ninguém poderia trair ninguém sem cair junto. Os olhos de Paula se encheram de pânico. E você apresentou a Sofia àquele velho. Disse que se ela se enrolasse com ele, pararia de circular pelo dormitório e de reparar nas coisas. Por um momento, tudo em mim ficou parado. O velho. O sujeito enrugado que eu quase tinha aceitado porque a conta do hospital da minha mãe apertava minha garganta como uma mão. Valéria não tinha apenas roubado meu rosto. Tinha tentado enfiar o resto de mim no triturador de lixo. Os comentários flutuantes se distorceram tanto que as letras se cruzaram umas com as outras. A estratégia da protagonista exige sacrifício. Espera, isso soou mal. A Sofia não pode ouvir isso. Rota da trama instável. Abri a porta. As três congelaram. A boca de Berta abriu e fechou. Paula fez um pequeno som engasgado. O olhar de Valéria pousou primeiro na minha manga e depois, tarde demais, no meu rosto. Levantei o celular. Não parem por minha causa. Eu estava adorando o trabalho em grupo. Berta recuou. Sofia, escuta. Vocês alugaram meu rosto sem contrato. Esse foi o primeiro erro de vocês. Paula apontou para Valéria com uma velocidade impressionante. Foi ela que planejou tudo. Eu só usei umas poucas fotos. Fraude preguiçosa continua sendo fraude, Paula. Guarda isso para a audiência. O rosto de Valéria permaneceu calmo. Você não pode provar nada. Girei o celular para que ela pudesse ver que a gravação continuava rolando. Parabéns, Valéria. Você construiu um império com as minhas selfies. Espero que tenha guardado os recibos. A calma dela rachou. Só uma fratura capilar, mas eu vi. Sofia, você não entende o que está fazendo. Esses homens são poderosos. As provas também são. Berta começou a soluçar. O Aaron vai me arruinar. Não, Berta. Você deixou um homem gastar uma fortuna numa namorada que usava o meu rosto. Ele só está corrigindo o erro de cobrança. Valéria fechou o notebook. Sorri. Abre. Não. Então o pessoal do Aaron pode abrir mais tarde. Ouvi dizer que homens ricos adoram um suporte técnico surpresa quando tem fraude no meio. Os comentários flutuantes enlouqueceram. A Valéria é a protagonista. Ela não pode ser exposta aqui. Por que a bucha de canhão está falando como uma promotora? A bucha de canhão está alterando a trama? Caminhei até minha cama. Tirei o pequeno gravador que tinha deixado embaixo do colchão e o levantei bem alto. Os rostos delas desmoronaram um a um. A gravação da porta era só a entrada. Esta aqui tem o prato principal. Não esperei resposta. Algumas saídas eram mais satisfatórias quando os vilões ainda estavam tentando encontrar Arar. Naquela noite, Aaron chamou os dois amigos de infância a um salão privado no prédio do escritório dele. Cheguei com uma mochila cheia de gravações, capturas de tela e ressentimento suficiente para abastecer a cidade por uma semana. Os dois homens ficaram me encarando quando entrei. Claro que ficaram. O mesmo rosto, 3 namoradas virtuais separadas, 3 bilionários que tinham conseguido esconder uns dos outros os relacionamentos falsos enquanto eram golpeados pelo mesmo quarto de dormitório. Larguei minha bolsa sobre a mesa. Uau! 3 bilionários, um rosto e nem um único neurônio compartilhado até hoje. Aaron baixou o olhar. Um dos amigos tossiu. O outro parecia querer que o chão pedisse a guarda dele. Vocês eram amigos de infância e nenhum pensou em comparar as namoradas? Gente rica realmente terceiriza tudo, inclusive o bom senso. Aaron aceitou aquilo com um aceno cansado. Houston. Os comentários flutuantes surgiram sobre a mesa de vidro. Valéria, esta não é a cena do reencontro. Os 3 protagonistas masculinos deveriam conhecer a Valéria e admirar a mente dela. Por que estão comparando capturas de tela?
A rota da protagonista está balançando. Aaron abriu primeiro os registros de conversa de Berta. Minhas fotos, minha história do hospital, meu pai falecido, a leucemia da minha mãe, tudo copiado em mensagens com emojis de coração e pedidos de presentes de luxo. O primeiro amigo acrescentou a conta de Paula. Fotos antigas roubadas das minhas redes sociais, de anos atrás, recortadas e suavizadas, passando por selfies do dia a dia. O segundo amigo abriu um vídeo. Meu rosto sorriu na tela do notebook dele. Minha boca se mexeu. Minha voz respondeu. Mas eu nunca tinha gravado nada daquilo. A sala esfriou. O trabalho de deepfake de Valéria era assustadoramente limpo. Iluminações diferentes, roupas diferentes, humores diferentes. Meu rosto tinha virado uma marionete com sincronização labial. Ela fazia videochamada comigo e usando isto, murmurou o segundo amigo. Fiquei encarando a tela. Ela sempre foi ambiciosa. A mandíbula de Aaron se tensionou. Temos peritos em análise forense digital a caminho. Ótimo, tragam café. A fraude que aplicaram em vocês tem camadas. Ao amanhecer, as evidências pareciam o mapa de um reino muito estúpido. As fotos recentes de Berta vinham do dormitório. As fotos de Paula vinham das minhas redes sociais. Os vídeos de inteligência artificial de Valéria vinham de pastas ocultas no notebook dela, sincronizadas através de uma conta na nuvem que ela achava que ninguém encontraria, porque a batizou de arquivo de estudo. O perito forense abriu uma pasta, parou e olhou para mim. Me inclinei para ver melhor. Havia roteiros lá dentro. Pobre, mas orgulhosa. Mãe com leucemia aguda. Pai falecido. Recusa o dinheiro no início, depois aceita se for pressionada com delicadeza. Gosta de ser tratada com dignidade. Ri uma vez, soou horrível. Elas não roubaram dinheiro primeiro, roubaram um rosto. O dinheiro era só o que o rosto rendia. Aaron me olhou. Sofia. Continua. A pasta seguinte continha clipes editados de mim rindo, chorando, acenando, fazendo coraçõezinhos, afastando o cabelo. Alguns eram reais, outros eram fabricados. Todos eram eu e não eram eu ao mesmo tempo. Essa era a parte que as pessoas esquecem sobre o roubo de identidade. Ele não tirava só o seu dinheiro. Ele fazia você assistir a um estranho usando a sua pele melhor do que você podia se dar ao luxo de viver nela. Fui ao hospital depois disso. Minha mãe estava acordada. A nova suíte VIP era silenciosa, limpa e luminosa demais. Pela primeira vez em meses, não parecia que o hospital já a estava preparando para o fim. A enfermeira disse que a conta está paga. Sentei ao lado dela. Está. Sofia. Aquele tom tinha me criado através de febres, avisos de aluguel atrasado, formulários da escola e dos longos anos depois da morte do papai. Eu não conseguia mentir para ela, então contei o suficiente. Não sobre os comentários flutuantes, não sobre ser uma personagem secundária, uma bucha de canhão, não sobre o final no terraço. Mas o suficiente. A mão dela tremeu na minha quando expliquei que minhas colegas de quarto tinham usado meu rosto e a doença dela para aplicar golpes em homens ricos. Elas me usaram? Assenti. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a voz permaneceu firme. Eu te disse para nunca usar o seu rosto para enganar as pessoas. Nunca disse para deixar os ladrões usarem de graça. Minha garganta apertou. Mãe, não faz essa cara. Você não se vendeu. Eu sei. X. Olhei a bolsa de soro, os lençóis limpos, o prontuário com o nome dela. Não, eu não estou me vendendo. Estou cobrando o que me roubaram. Ela sorriu fracamente. Ótimo, cobra com juros. Pode deixar. O amor da minha vida sempre tinha sido essa mulher. Me mandando comer, dormir, estudar e lutar quando fosse necessário. Nenhum bilionário podia competir com isso. O fio seguinte foi o empresário de meia-idade. Valéria o tinha apresentado a mim com uma preocupação falsa e uma voz macia. Ele ajuda garotas que estão em apuros. Tem dinheiro. Gosta de mulheres tranquilas. Pode ser muito generoso se você for doce. Naquele momento, eu estava tão cansada e desesperada que generoso soava menos como armadilha e mais como oxigênio. A equipe de Aaron recuperou as mensagens em 2 dias. Valéria tinha enviado minha foto a ele. Caloura, linda, pobre, mãe doente, orgulhosa. Pode precisar de pressão. Pressão. Essa palavra revirou meu estômago. Havia outras garotas também. Nomes diferentes, faculdades diferentes, histórias parecidas. Ele doava para programas do campus e posava perto de faixas de bolsas de estudo, enquanto caçava estudantes que estavam se afogando demais para anotar o anzol. Enviei tudo ao comitê de doadores da Universidade Astor, à segurança do campus e ao conselho de caridade, onde ele adorava sorrir para as fotografias.
3 mulheres se apresentaram assim que souberam que havia provas. Antes de sexta-feira, Hugo Blanco perdeu o acesso a eventos do campus, recepções de doadores e programas de mentoria estudantil. A equipe de redes sociais da empresa dele começou a apagar fotos antigas tão rápido que parecia um simulado de incêndio digital. Os comentários flutuantes piscaram ao lado do elevador do hospital. Rota original do velho interrompida. A Sofia deveria se encontrar com ele de novo. Rota da morte indisponível. Por que a bucha de canhão está fechando os buracos da trama hoje? Sorri. Valéria não tinha apenas roubado meu rosto. Tinha tentado vender o resto de mim a um homem velho o bastante para chamar exploração de mentoria. No final original, eu deveria desaparecer no quarto dele e nunca mais sair da história. Esta noite, ele perdeu a porta. A gala de doadores da Aster se tornou o palco perfeito, porque Valéria não conseguia resistir a um palco. Chegou com um vestido azul marinho, brincos discretos e olhos que pareciam feridos de um jeito projetado para os lustres. Berta veio de branco, porque o descaramento aparentemente tinha código de vestimenta. Paula tentou se esconder atrás de um arranjo de flores. Os comentários flutuantes se acenderam como se estivessem esperando a noite inteira. É agora. A Valéria encontra os 3 protagonistas masculinos. O Aaron vai perceber que a Sofia entendeu tudo errado. Começa a cena do charme da protagonista. Fiquei perto da entrada e observei Valéria caminhar até Aaron e os amigos dele. Aaron. A voz dela era suave, cautelosa. Eu sei que a Sofia te contou algo terrível. A Berta entra em pânico. A Paula é descuidada. Eu tentei impedir que as coisas saíssem do controle. Aaron não sorriu. Ela se virou para o amigo que tinha enganado com deepfakes durante meses. Você me conhece? A gente conversava todas as noites. Você sabe que eu não sou um monstro. Ele a olhou como se a tela finalmente tivesse ficado preta. Eu conversava com o rosto roubado da Sofia e com a sua voz emprestada. A expressão de Valéria se tensionou. Eu tinha medo de que você nunca desse uma chance ao meu verdadeiro eu. O outro bilionário soltou uma risada fria. Então você deu a ele o rosto de outra pessoa no lugar. Escolhi aquele momento para me juntar a eles. Você queria que os 3 homens se apaixonassem pela sua mente. Que pena que conheceram a sua ficha criminal primeiro. Valéria se virou lentamente. Sofia, você quer mesmo se humilhar em público? Isso eu deixo por sua conta. Berta se aproximou às pressas. Sofia, por favor, podemos conversar em particular? O particular é onde os ladrões negociam sentimentos. Paula sussurrou. Eu vou vomitar. Obrigada pelo aviso. Tenta não roubar a lixeira. Enquanto começava na apresentação das bolsas de estudo, Aaron fez um sinal para o técnico do evento. O telão gigante atrás do púlpito ficou preto. Então apareceu o meu rosto. Não eu, parada ali. Eu, roubada. Selfies do dormitório, fotos recortadas, fotos antigas das minhas contas sociais mortas, clipes de deepfake de mim sorrindo e chamando homens por nomes que eu nunca tinha dito, mensagens com voz filtrada, roteiros emocionais, pedidos de pagamento. O salão de festas se agitou. Primeiro confusão, depois sussurros, depois silêncio. A tela se dividiu em 3 colunas. A conta de Berta, a conta de Paula, a conta de Valéria. O mesmo rosto. O meu rosto. Meu rosto alimentou 3 histórias de amor antes mesmo de eu ser convidada para um jantar. O salão inteiro se virou para mim. Subi ao palco. A Berta usou fotos recentes. A Paula roubou as antigas. E a Valéria construiu vídeos de inteligência artificial e roteiros com a minha vida real. A doença da minha mãe, a morte do meu pai, as minhas contas de hospital. Elas roubaram os homens que enganaram, sim. Mas antes disso, elas me roubaram. A gravação do dormitório tocou em seguida. A voz em pânico de Berta encheu o salão. Você escreveu os roteiros. Você me disse para usar a mãe da Sofia. Disse que histórias de mãe doente funcionam melhor com homens ricos porque os fazem se sentir nobres. A voz de Paula veio depois. Você apresentou a Sofia àquele empresário nojento. Disse que se ela se enrolasse com ele, pararia de circular pelo dormitório e de fazer perguntas. As pessoas se viraram para Valéria. O rosto dela já não parecia ferido. Parecia encurralado. O advogado de Aaron deu um passo à frente. Não precisava ser dramático. Números não precisam de teatro quando são feios o bastante. Enumerou os presentes e pagamentos de Berta. Bolsas de grife, transferências em dinheiro, entregas em hotel, contas de restaurantes 5 estrelas, o colar de diamantes. Os joelhos de Berta cederam quando os agentes do campus se aproximaram da mesa, onde as joias dela tinham sido dispostas numa caixa de exposição forrada de veludo. Aaron, por favor! Ela tentou alcançá-lo. Eu falava com você todos os dias. Eu me importava. O rosto dele estava frio. Você nunca foi minha namorada.
Era uma ladra com o rosto da Sofia. Berta desabou em soluços. Olhei para as bolsas sendo fotografadas como prova. Berta tinha tratado as bolsas de luxo como animais de apoio emocional. Infelizmente, os advogados de Aaron as trataram como evidência. Uma risada abafada percorreu a multidão e morreu depressa. Paula tentou escapulir durante o colapso de Berta. O segundo bilionário bloqueou o caminho dela. Ela levantou as duas mãos. Eu quase não fiz nada! A Valéria cuidava da parte séria. Eu só mandava fotos. Fraude preguiçosa continua sendo fraude, Paula. Você não ganha desconto porque roubou mal. A boca dela tremeu. Eu precisava de dinheiro. Eu também. Isso a calou. Valéria foi a última a permanecer de pé. A tela mudou de novo. 2 pastas. Ferramentas de inteligência artificial, vídeos renderizados, modelos de voz, conversas rastreadas, planilhas de acompanhamento de pagamentos, mensagens sobre o rodízio de emergências emocionais para que os homens não comparassem as histórias. E as mensagens para Hugo Blanco. Caloura, pobre, mãe doente, sem pai, linda, mas orgulhosa. Pode precisar de pressão. O presidente do comitê de doadores se levantou da cadeira. O rosto do reitor tinha ficado rígido. Valéria encarava a tela, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Todos estão agindo como se eu tivesse feito isso sozinha. Elas queriam dinheiro. Os homens queriam uma fantasia. A Sofia queria ajuda. Todo mundo queria alguma coisa. Eu queria a minha mãe viva. Os olhos dela se voltaram para mim. Você também usou isso. Os comentários flutuantes sobre a tela começaram a se quebrar. Correção da protagonista falhou. A rota da Valéria está desmoronando. Por que a bucha de canhão está vencendo? Isso não deveria acontecer. A inteligência da Valéria está parecendo crime qualificado com Wi-Fi. Quase ri. A Berta queria o meu rosto. A Paula queria as minhas fotos. A Valéria queria o meu destino. Infelizmente, eu acordei antes da entrega. O reitor pegou o microfone. A Universidade Astor abrirá uma investigação imediata sobre roubo de identidade, má conduta digital, fraude e exploração estudantil. Berta, Valéria e Paula estão suspensas à espera de ação disciplinar. O acesso delas ao dormitório está restrito e as contas do campus serão bloqueadas enquanto as evidências forem preservadas. Paula começou a chorar mais alto. Berta suplicou que alguém ligasse para a mãe dela. Valéria olhou para Aaron. Por um segundo ridículo, acho que ela ainda acreditava que conseguiria encantar um homem. Aaron, você sabe que eu sou inteligente. Cometi erros, mas posso consertar isso. Posso te ajudar a recuperar tudo. Aaron a olhou como se ela tivesse perdido o enterro da própria auréola. Você tentou entregar a Sofia a um predador enquanto usava o rosto dela para nos fazer pagar você. A boca de Valéria se abriu. Não saiu som nenhum. O presidente do comitê de doadores falou em seguida. Hugo Blanco foi excluído de todos os eventos e programas de doadores da Universidade Astor, à espera de investigação. Perto da saída lateral, o empresário de meia-idade ficou imóvel. Tinha tentado comparecer discretamente depois de perder o convite oficial. Homens como ele sempre presumiam que ninguém olhava diretamente para os doadores. Todas as câmeras olharam agora. A segurança se aproximou. Ele começou a suar pelo colarinho. Fiquei no palco e sorri. No final original, eu deveria desaparecer no quarto dele e nunca mais sair da história. Esta noite, ele perdeu a porta. Hugo Blanco foi escoltado para fora enquanto metade do salão o filmava. Valéria o viu partir. Pela primeira vez, ela parecia ter medo de mim. Ótimo. O medo era um aluguel atrasado. Depois da gala, as 3 colegas de quarto se atacaram mutuamente no saguão. Berta gritou que Valéria tinha prometido que os homens nunca comparariam anotações. Paula gritou que os gastos de Berta é que tinham desencadeado o processo. Valéria retrucou que as duas eram gananciosas, burras e impossíveis de administrar. Observei as 3 destroçarem a irmandade que tinham construído sobre o meu rosto roubado. Vocês construíram a amizade sobre a fraude. Eu só arranquei o papel de parede. Berta avançou sobre Valéria. Paula agarrou a manga de Berta. Valéria empurrou Paula para trás. Os agentes do campus as separaram enquanto os estudantes filmavam de todos os ângulos. Os comentários flutuantes tremeram. O círculo social da protagonista foi destruído. O fio principal da trama está instável. A bucha de canhão assumiu o controle narrativo. Correção falhou. As consequências não chegaram com um grande aplauso dramático. Chegaram como contas atrasadas. A família de Berta foi notificada primeiro. A mãe dela chegou ao campus de óculos escuros em ambiente fechado e soluçou enquanto os oficiais inventariavam as bolsas que Berta um dia exibira como troféus. O colar de diamantes foi para uma caixa de provas.
Berta ficou encarando como se estivessem levando embora os bichinhos de estimação dela. Aaron não amoleceu. Eu também não. Ao final da revisão disciplinar, Berta foi expulsa, destituída da liderança do dormitório, e recebeu um cronograma de restituição tão feio que até a mãe dela parou de chorar por tempo suficiente para perguntar se a comida da prisão vinha com parcelamento. Paula tentou argumentar que era menos culpada porque tinha feito menos trabalho. O conselho universitário não achou a preguiça comovente. Os presentes dela foram rastreados, as conversas preservadas, o direito à moradia revogado e a matrícula encerrada. A fraude preguiçosa finalmente encontrou um escritório que fazia a papelada mais rápido do que ela. Valéria lutou por mais tempo. Claro que lutou. Alegou ser uma visionária da tecnologia que tinha cometido um erro ético. Então apareceram os roteiros baseados na leucemia da minha mãe. Alegou que só queria escapar da pobreza. Então o registro de transferências dela mostrou gastos de luxo. Alegou que nunca quis que me fizessem mal. Então as mensagens para Hugo Blanco foram lidas em voz alta. Na audiência disciplinar final, ela me olhou do outro lado da mesa. Você roubou a minha vida. Não, Valéria. Eu recuperei a minha. A expulsão dela chegou naquela mesma tarde. Os processos civis vieram em seguida. Os investigadores de crimes cibernéticos vieram em seguida. A auréola de protagonista, não. A oferta de estágio dela desapareceu. A página de liderança estudantil desapareceu. O prêmio dela no concurso de ética em inteligência artificial foi revogado, o que pareceu quase perfeito demais, mas aceitei o presente. Depois, o caso dos deepfakes chegou às empresas que um dia a tinham pré-selecionado para programas de verão. Uma a uma, as portas se fecharam. Valéria tinha querido que 3 bilionários admirassem o brilhantismo dela. Em vez disso, cada busca pelo nome dela levava as mesmas palavras: roubo de identidade, fraude, deepfake, exploração estudantil. O gênio dela não desapareceu. Virou evidência com vocabulário melhor. Berta e Paula já não se sentavam ao lado dela. Ninguém se sentava. Aaron visitou o hospital 3 dias depois da audiência. Não trouxe flores. Inteligente. Os homens adoram trazer flores quando querem que as mulheres parem de fazer perguntas difíceis. Trouxe documentos. Os $100.000 ficam registrados como um empréstimo médico sem juros. A restituição do caso cobrirá o reembolso primeiro. Se sobrar alguma diferença, o cronograma de pagamento é você quem escolhe. Peguei a pasta. Você está sendo muito cuidadoso. Eu deveria ter sido antes. Atrás da divisória de vidro, minha mãe dormia. O rosto dela ainda estava pálido, mas o prontuário tinha palavras como estável e respondendo ao tratamento. Não curada. Não a salvo para sempre. Mas aqui. Viva. Aaron olhou para ela e depois de volta para mim. Me desculpa, Sofia. Eu gostei do seu rosto antes de saber o seu nome. Isso facilitou para elas usarem os dois. Pelo menos ele não se ajoelhou. Eu odiava teatro desnecessário. Você foi enganado. Eu também fui vaidoso. Verdade. O diagnóstico melhorou? A sobrevida, sim. A boca dele se moveu. Não estou pedindo nada. Excelente estratégia de abertura. Se algum dia você quiser conversar sendo você mesma, eu gostaria de escutar. Fechei a pasta. Obrigada. E acrescentei. Você gostou do meu rosto antes de saber o meu nome. Se quiser uma segunda chance, comece aprendendo o quanto a verdade custa caro. Doeu nele, mas ele aguentou. Sem promessas, sem beijos, sem final de resgate de bilionário. E foi só por isso que deixei que ele ficasse mais 5 minutos. Quando minha mãe acordou, o viu partir através do vidro. Educado. Não começa, eu disse. Educado, não marido. Não, mãe. Ela sorriu fracamente. Seu rosto é seu. Seu coração pode levar o tempo que quiser. Isso era amor. Não uma bolsa de grife. Não uma transferência em dinheiro. Não um homem me salvando pelo privilégio de me possuir mais tarde. Só a minha mãe. Viva, arrumando confusão da cama do hospital. A Universidade Astor mudou a política de má conduta digital antes do fim do semestre. Roubo de identidade por deepfake virou motivo de suspensão imediata. As apresentações de doadores a estudantes passaram a ser revisadas. A triagem de auxílio emergencial para estudantes com pais doentes foi ampliada. O reitor chamou aquilo de uma nova era de segurança no campus. Eu chamei de prova de que as mulheres precisavam incendiar um cômodo inteiro antes que as instituições notassem a fumaça. Ainda assim, aceitei a vitória. Me mudei do dormitório numa tarde chuvosa. O quarto estava vazio quando voltei para pegar minha última caixa. Não havia nenhum notebook de Valéria zumbindo, enquanto meu rosto roubado aprendia mentiras novas. Na minha escrivaninha, alguém tinha entalhado um coraçãozinho na madeira.
Provavelmente de uma das sessõezinhas de conteúdo de Berta, quando ela me pedia para posar docemente para um homem que acreditava me conhecer. Toquei a marca uma vez e depois a cobri com um adesivo da lojinha de presentes do hospital. Um lírio branco. Minha mãe adorava lírios. Aaron esperava lá embaixo, ao lado do carro. Posso te levar? Posso pegar o ônibus? Eu sei. Melhor assim. Entreguei a caixa a ele porque eu escolhi, não porque ele presumiu. No caminho para o hospital, ele não mencionou Berta, não perguntou por Valéria, não me olhou como uma fantasia que finalmente estava disponível. Perguntou pelo último hemograma da minha mãe. Depois, escutou. Foi tudo o que ele conseguiu. E foi o suficiente por enquanto. Os comentários flutuantes ficaram mais silenciosos depois da expulsão de Valéria. No começo, ainda tentaram. Buscando rota de retorno da Valéria. Rota emocional do Aaron sem resolução. A Sofia deveria desmoronar. Final original do terraço pendente. Depois, cada vez que eu assinava papéis, pagava outra conta do hospital ou comparecia a outra audiência, eles enfraqueciam. Correção falhou. Bucha de canhão resistindo à trama. Aureola da protagonista eliminada. Rota da morte indisponível. Na última noite em que apareceram, eu estava de pé no terraço de observação do último andar do Hospital Geral da cidade. Não o telhado. O terraço envidraçado ao lado da ala de leucemia, onde os pacientes e as famílias podiam olhar o horizonte sem chegar perto da borda. A trama original me queria num telhado como final. Esta noite não. Abaixo de mim, a cidade brilhava. O tratamento da minha mãe estava garantido para a fase seguinte. Os $100 mil tinham uma papelada tão limpa que até ela finalmente conseguia dormir sem culpa. E Berta estava pagando bolsas que já não possuía. A desculpa preguiçosa de Paula tinha morrido no comitê. O gênio de Valéria tinha virado uma pasta de provas, e Hugo Blanco já não tinha portas do campus para abrir. Os comentários flutuantes se reuniram diante do vidro. Ela não está no lugar certo. Rota original. Não. Por que ela está sorrindo? Correção falhou. A bucha de canhão abandonou o roteiro. Então eles se desvaneceram. Sem efeito de transição, sem rumo final. Simplesmente desapareceram. Pela primeira vez, o destino não tinha mais nada a dizer. Levantei meu celular. Durante anos, eu tinha evitado publicar meu rosto com muita nitidez. Minha mãe sempre me avisou que a beleza atraía problemas. Ela não estava errada. Os problemas tinham me encontrado de qualquer jeito, só que desta vez usaram colegas de quarto. Desta vez, tirei a minha própria foto. Sem ângulo roubado, sem namorado falso, sem filtro de inteligência artificial, sem tragédia emprestada. Só eu, viva, acima da cidade que tinha tentado me transformar numa história de advertência. Publiquei em modo público, com uma única legenda. Meu rosto, meu nome, minha história, sem devoluções, minha vida. Minha mãe leu a publicação na manhã seguinte, enquanto tomava a sopa do hospital, da qual reclamou por 10 minutos inteiros. Depois sorriu. Ótimo. Só isso? O que mais você deveria dizer? Eu derrubei 3 colegas de quarto, 3 histórias de amor falsas, um doador predador e um sistema de trama de mau gosto. Ela me apontou com a colher. Come antes que esfrie. Esse foi o verdadeiro final. Não um bilionário ajoelhado, não Valéria gritando, não Berta perdendo o colar, não Paula chorando que quase não fez nada. Minha mãe, viva, me mandando comer. Semanas depois, a conta de restituição recebeu o primeiro pagamento, vindo dos presentes confiscados de Berta. O pagamento de Paula chegou depois. O de Valéria demorou mais, porque gente como ela sempre luta até que até perder fica caro. O hospital aplicou cada dólar através da conta documentada. Ninguém podia me chamar de Sugar Baby. Ninguém podia me chamar de golpista. Ninguém podia dizer que eu tinha me vendido. Elas usaram o meu rosto para fisgar bilionários. Eu usei a ganância delas para comprar tempo para a minha mãe, enterrar suas falsas histórias de amor e devolver cada dólar roubado com juros. Na trama original, eu deveria sair de cena num telhado. Em vez disso, fiquei de pé no último andar. Olhei para as garotas que roubaram a minha vida e sorri para a minha própria câmera. Elas pegaram o meu rosto emprestado para construir uma fantasia. Eu o recuperei com juros. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.